Você, como filho de Deus, está sujeito a sofrimento, a angústias, a fraquezas ou não? O filho de Deus pode sofrer, pode ser angustiado, pode ser atribulado ou não? Responda para você mesmo isso. Temos aí ouvido muitas coisas a respeito da pessoa que torna-se filho de Deus, de não poder sofrer, de não passar por angústia, de não poder ficar enfermo. E isso muitas vezes, ao invés de ajudar, tem sobrecarregado pessoas porque elas indagam. Bom, mas então se eu estou atribulado e o crente não pode ser atribulado, significa que eu estou em pecado. Se eu estou enfermo e o crente não pode ter enfermidade, é porque eu estou em pecado. Temos ouvido muitas pessoas e temos percebido que por uma falta de entendimento, aquilo que era para ajudar ela acaba tornando-se um fardo. A questão crucial é, o crente sim passa por tribulações, dificuldades, problemas. Agora a questão é como ele se porta diante disso. Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então nós temos que atentar para isso. Se nós podemos passar por isso em um momento ou outro, nós devemos estar preparados para isso. A questão é que quando nós andamos pelas circunstâncias e não pela fé, nós acabamos fatalmente enfraquecendo na fé. E esse tipo de enfraquecimento, ele é autodestrutivo para a minha fé e para a tua fé. Então, nós precisamos andar segundo a Bíblia nos aconselha a andar, que é pela fé, e não por vista, e não pelas circunstâncias. Porque se andamos pelas circunstâncias, nós cuidamos muito mais do exterior. E cuidando do exterior e não cuidando do interior, nós vamos chegar em um ponto que nós vamos observar em nós mesmos que não temos a estrutura necessária para entender, para discernir e também, consequentemente, não desfrutar, mesmo em meio da tribulação, da angústia, da adversidade, da bênção do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, não atentando nas coisas que se veem, mas atentando nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então, quando nós andamos por fé, e não pelas circunstâncias, nós somos fortalecidos. Quando andamos pelas circunstâncias e não pela fé, somos enfraquecidos. E como eu já falei, essa fraqueza nos destrói. Mas existe uma fraqueza que nos torna fortes. Isso torna-se até um paradoxo. Como uma fraqueza pode nos tornar fortes? Deixa eu te dizer que a fraqueza, segundo Deus, nos torna fortes nele. O mesmo Paulo, ao qual nós citamos esse texto agora, ele teve uma experiência gloriosa com o Senhor. Subiu ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis. Ele mesmo não sabia se era no corpo ou fora do corpo. O fato é que ele teve essas revelações e para que ele não se exaltasse pela grandeza dessas revelações, foi-lhe posto um espinho na carne, diz a Bíblia, a saber, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Interessante que ele ora ao Senhor, ele suplica para que Deus tire aquele mal dele. Ele diz, 3 vezes eu orei e pedi ao Senhor, e aí é interessante que Deus é como se dissesse, não vou tirar, Paulo, você vai ficar com esse espinho na carne. Mas Deus não estava dizendo com isso que era para o apóstolo Paulo se virar, dar um jeito, aguentar, suportar. Porque Deus ele continua dizendo que a minha graça te basta. A questão é que a graça, ela vai além daquilo que nós teologicamente sabemos que é um favor imerecido. A graça, ela não é passiva, ela é ativa. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra salvação, ela tem um conteúdo muito poderoso relacionado à integridade, à proteção, à alegria, à
cura, a libertação, a bem-estar geral. Então, quando Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo que a graça dele era o suficiente, era o próprio Deus agindo, mesmo que Paulo não estava entendendo ou compreendendo aquela situação no presente momento. E aí Deus diz, porque o meu poder, ou o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem muitas vezes que Deus precisa nos levar a lugares ou permitir que situações adversas sobrevenham sobre nós para literalmente nos enfraquecer na carne. Então é interessante que o apóstolo Paulo, ao ouvir isso, talvez eu ouvindo, iria reclamar, questionar, ou por que Deus está me tratando dessa maneira, mas o apóstolo Paulo, ele deu uma resposta positiva em meio à afirmação do Senhor, dizendo que ele então iria se gloriar na sua fraqueza. E aí ele segue dizendo que as injúrias, as perseguições não seriam mais um fator de desânimo para ele. Ao contrário, baseado em que Deus com a sua graça estava no controle, ele iria enfraquecer na carne, mas na realidade em Deus ele estava se fortalecendo, porque ele mesmo termina dizendo, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então deixa eu te dar um conselho. Não ande pelas circunstâncias. Não permitam que elas venham te enfraquecer na fé. Ande pela fé. Deixe Deus agir na tua vida. Se Ele permitir situações contrárias, fique firme. Jesus não prometeu a ausência delas, mas prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você tem a graça de Deus, você tem tudo. Você tem a presença dEle, você tem a glória dEle na tua vida e nenhum mal que se levantou contra a tua vida dessa forma vai prevalecer, porque Deus vai te sustentar. Então fique na paz, fique com essa palavra em o nome de Jesus Cristo.